Oi, gente, tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a pintura da rosa amarela. Vou utilizar aqui um pincel de cabo amarelo. Esse aqui já tá bem gasto, gente. Esse aqui é o número 6. Ele está lixado e aparado, já tá bem gasto ele. E eu vou estar fazendo aqui pra vocês com esse aqui de número 6. Mas se você quiser fazer com o número 10, também dá certo. Eu vou estar fazendo com o número 6, porque, gente, eu acho melhor estar fazendo a formação das pétalas com o número 6. Para iniciar a rosa, eu vou trabalhar com duas cores, amarelo gema e o amarelo ouro. Então, se você não tiver o amarelo gema, você pode estar trabalhando com o amarelo cádmio ou o melão. Ou então, gente, o amarelo canário. Então, tem essas três opções se você não tiver o amarelo gema, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com o amarelo gema e o amarelo ouro. Então, vamos lá. O amarelo gema, gente, ele é muito parecido com o amarelo cádmio. Então, se você quiser substituir o amarelo gema, você substitui pelo amarelo cádmio, tá? Então, vamos lá. O amarelo gema, eu vou trabalhar no pezinho aqui das pétalas. E o amarelo ouro, a gente vai trabalhar pra luz. Vou sempre começar por essa pétala aqui, que ela está por baixo de todas. Eu venho aqui com o amarelo gema. Não utilizo clareador. Já venho começando aqui embaixo das pétalas. Para iniciar, gente, a pintura da rosa, não tem segredo. É só você vir misturando as duas cores. Agora, para luz, a gente tem que trabalhar mais, esfumaçar mais. Aqui, eu só vou fazer a base da rosa. Então, aqui eu coloquei amarelo gema e agora eu vou trabalhar com amarelo ouro, terminando de preencher esse espacinho que eu deixei aqui. Eu estou trabalhando com um pincel pequeno aqui, gente, para mostrar aqui para vocês detalhadamente. Então, você pode utilizar o pincel que você mais se adapta aí. Tem pessoas que faz o preenchimento dessas rosas com a brochinha. Mas como eu não tenho essa brochinha, eu vou trabalhar aqui com os pincéis que eu tenho. Preenche bem a trama do tecido. Ó, aqui não dá quase para você perceber a luz e a sombra. Mas se você observar, quando você vier com a luz, isso aqui vai estar mais claro. Então, amarelo gema, aqui no pezinho do copinho. Ó, gente, eu já vou trabalhar com amarelo gema fazendo isso, ó. Já puxando pra cá, já vou diretamente embaixo da outra pétala. Aqui, ó, embaixo da outra pétala, já venho com o amarelo gema. Observa que eu já venho puxando assim, ó, o pincel em pé e puxando assim, ó, pra cá, pra pontinha da pétala. Pronto, preenchido aqui, ó, preenchi bem a trama do tecido. Agora, eu vou terminar de preencher com o amarelo ouro de fora pra dentro. Então, você vai mesclando, misturando as duas cores. O segredo, meninas, é esfumaçar. Então, você esfumaça bem para misturar as duas cores, para unir as duas cores. Amarelo gema, eu venho sempre aqui me baseando no copinho. O copinho vai me ajudar eu me basear para eu puxar a tinta. Olha aí como eu estou puxando a tinta, ó.
Observa aí como que eu puxei, tá? Ó, puxei aqui. E agora, eu vou terminar de preencher com amarelo ouro. Você não quiser fazer com essas mesmas cores, você pode estar trocando as cores. Mas eu recomendo vocês, quando for iniciar a pintura de uma rosa, sempre começar com 2 tonalidades. Olha aí, gente, como tá ficando a nossa rosinha, tá? A gente vai preencher o outro lado dessa forma. Tá? A gente vai começar com o amarelo gema aqui no pezinho do copinho. Eu dou uma pincelada bem gorda de tinta e depois eu vou puxando assim, ó. Eu posso até fazer a marcação aqui, ó. E depois eu volto preenchendo com o amarelo gema. Eu já marquei, né? E agora eu volto preenchendo. Amarelo ouro. Novamente aqui o amarelo gema. Ó, dou uma pincelada bem gorda de tinta. E depois eu volto, tipo, marcando, ó, como se eu viesse marcando onde eu vou deixar mais escuro. E volto terminando de preencher, ó, com amarelo gema. Amarelo ouro na pontinha da pétala. Eu amo, gente, fazer a pintura dessa rosa nessa tonalidade de amarelo. Eu preenchi as lateral das pétalas. Agora, a gente vai passar para a parte aqui de dentro. Amarelo gema aqui, ó, na parte de cima. Ó, eu coloco a tinta, mas eu não só deixo, gente, eu coloco e esfumaço, ó, desmancha essa tinta aqui. Não posso deixar ela parada aqui, porque quando eu vier com a outra, ela vai ficar marcada. Então, eu coloco o amarelo gema e esfumaço. Espalho essa tinta. E com o amarelo ouro, eu venho misturando aqui. Vou preencher logo aqui essas pétalas aqui de dentro. Embaixo da virada, amarelo gema. E terminando de preencher com amarelo ouro. Você pode até dizer, ah, Ju, mas não parece, não tá aparecendo a outra cor. As cores estão do mesmo jeito. Mas não, gente. Na rosa aqui, eu tô percebendo que existe uma tonalidade mais escura e outra mais clara. E assim, você vai conseguir fazer o formato da sua rosa. Aqui embaixo, amarelo gema. E terminando de preencher com amarelo ouro. Essa voltinha aqui, essas viradas da pétala, eu já preencho de amarelo ouro. Prontinho. Agora aqui o miolo, amarelo gema. E termino de preencher esse restante aqui com o amarelo ouro. Pronto, fiz aqui o preenchimento da rosa, agora a gente vai escurecer. E agora, a gente vai escurecer a nossa rosinha com o caramelo. Tinta em todo o pincel, vou colocar uma pincelada bem gorda aqui embaixo.
E daqui eu vou espalhar essa pincelada que eu coloquei aqui. Agora eu venho esfumaçando. Ó, aqui eu coloquei, a gente vai puxar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Olha aí, a gente tá puxando pra dentro da pétala. Aqui é apenas sujeirinha do pincel. Jogo mais um pouquinho aqui. E aqui a gente vai escurecendo. Ó, coloquei bem próximo do copinho e vou puxando assim, ó. Você já vai puxando no jeito da pétala, ó. Aqui, dou mais uma esfumaçada, puxando aqui pra baixo. Só apenas a sujeirinha do pincel. Você vê que eu estou esfregando bem o pincel. Aqui no copinho, deixo bem escuro, também com o caramelo. Aqui embaixo da pétala, embaixo dessa viradinha, eu deixo também mais escuro. Outra coisa, gente, se você escurecer aqui embaixo mais, você deixa aqui mais claro. Na parte de cima, você deixa mais claro. Aqui a gente vai deixar só apenas uma sujeirinha de pincel, ó. Você viu que eu não coloquei tinta, só apenas a sujeira que estava no pincel. Aqui embaixo da viradinha, você pode deixar mais escuro, porque a pétala, ela dobrou e virou, então aqui embaixo ela é mais escura. Em cima, você coloca só apenas a sujeira do pincel. Vou colocar aqui em cima também. Gosto de colocar uma sujeirinha de pincel aqui. Eu posso colocar onde tiver uma voltinha dessa. Eu posso colocar uma esquinha do caramelo. Tinta só no cantinho do pincel, vira a tinta pra fora e esfumaço aqui, ó. Certo? Vou pegar agora o cerâmica pra gente deixar uma profundidade maior aqui nessa rosa. Cerâmica aqui no miolo. Sempre o miolo é mais escuro, né? Então, aqui, cerâmica, coloco e venho esfumaçando, ó, puxando aqui pra cima. Até a tinta acabar do pincel. Tinta só de um lado, vira a tinta pra cima e vou colocar também um pouquinho aqui embaixo, ó. Só um pouquinho do cerâmica. E depois eu volto espalhando aqui. Vou jogar uma esquinha do cerâmica aqui embaixo, dessas viradinhas da pétala. É como eu falei pra vocês.
Aqui, a pétala dobrou e virou. Então, tem que ser um ponto mais escuro. Você observa, eu coloco pouca tinta e ainda esfumaço, ó. Trabalho com essa tinta. Agora, eu vou pegar só uma esquinha no cantinho do pincel e vou trabalhar aqui. Em cada pétala, eu vou trabalhar com a esquinha do cerâmica e esfumaçando, ó. Coloco só no cantinho do pincel, viro a tinta pra fora e vou trabalhar aqui, ó, esfumaçando. Pronto, em cada pétala, eu coloquei uma esquinha do cerâmica. A gente vai fazer agora o corte das pétalas. Para fazer o corte das pétalas, eu vou utilizar o branco e o amarelo ouro. Vou fazer uma misturinha do branco com o amarelo ouro para a gente fazer o corte das pétalas. Se você não souber, não quiser fazer a misturinha, você pode estar trabalhando com o amarelo bebê. Eu não vou estar trabalhando com o amarelo bebê, porque você fazendo a misturinha, você consegue deixar ele mais clarinho. O amarelo bebê fica um pouco mais escuro. E fazendo a mistura, você consegue deixar ele mais claro. Então, vamos lá. Se você achar que ela ficou escura, ó, coloquei mais uma pincelada do branco. Nesse caso, gente, você vai colocar 2 pinceladas de branco ou até 3. E uma de amarelo ouro. Então, vamos lá. Tinta só de um lado do pincel. Vou vir aqui na lateral. E a gente vai fazer aqui o corte da pétala. Sempre esfumaçando. Tinta só de um lado, ó. Venho aqui com a tinta virada pra fora. Venho, desço aqui e subo, ó. E aqui eu volto só apenas esfumaçando. Ó, a tinta, ela está só de um lado do pincel. Um lado não tem e o outro aqui já tem tinta. Coloco a tinta do lado de fora e venho descendo aqui com ela, ó. Desço até o final da pétala. Chegando aqui, ó, eu subo de volta, só apenas esfumaçando. Essa aqui eu coloco bem na pontinha da pétala e vou puxando aqui pra dentro, a esfumação daqui pra dentro. Esse lado aqui, do mesmo jeito, ó, tinta só de um lado do pincel. Coloco aqui, ó, na bordinha da pétala. Posso recarregar meu pincel, desço e subo, ó. E aqui eu volto a esfumação. Não precisa colocar mais tinta, apenas a que você já colocou. Volta a esfumação.
Para fazer esse corte aqui, é bom você deixar a sua tinta bem suave. Aqui, ó, viro a tinta para baixo e vou fazer o copinho da rosa. E vou puxando, esfumaçando aqui pra dentro. Coloco a tinta uma vez e volto tirando o excesso da tinta, ó. Eu estou fazendo com um pincel de cerdas macia, mas você pode fazer com um pincel de cabo amarelo também. Tinta só de um lado, vou fazer aqui a boquinha da rosa. Viro a tinta pra cima, pego mais tinta, só coloco aqui, ó, e dou uns batidinhos de pincel aqui, puxando pra baixo. Não precisa você puxar muito até o final. Tinta só de um lado, eu vou fazer aqui essa viradinha. Vou fazer o corte dessa viradinha aqui. Não pode deixar o excesso de tinta. Sempre que você for fazer essa viradinha aqui, você tenta tirar o excesso da tinta, ó. Viro a tinta pra baixo e vou fazer essa outra viradinha aqui. Vou trocar de pincel. Vou pegar o mesmo pincel que eu preenchi a rosa, pra gente fazer essas pétalas aqui de dentro. Ó, tinta só de um lado. Vou colocar o pincel bem em pé. E vou fazer aqui, ó, essas vírgulas. Eu gosto de chamar de vírgula, gente. É muito parecido com uma vírgula. Dou uma pincelada aqui embaixo. Pego uma esquinha da nossa misturinha e vou fazer aqui umas pétalas. Um branquinho e o pincel filete eu faço os miosóticos. Pronto, a rosinha está pronta. Esse é o jeito, tá, meninas, que eu faço rosa amarela. Então, boa sorte. Espero que vocês consigam fazer, tá? Então, fique com Deus. Beijo pra todos e tchau, tchau.